Fala meu 10, Thiaguinho Futebol Resenha na área. Se você já está gostando desse canal, deixa seu like e se inscreve, pois dessa forma iremos crescer juntos. Hoje vamos iniciar um novo quadro nesse canal, o pós-rodada do Brasileirão. A ideia é simples, analisar, comentar e destrinchar todos os jogos de cada rodada do jeito que o torcedor gosta. Olho no jogo e sem enrolação. Vamos iniciar com a segunda rodada do Brasileirão que terminou ontem. Bora? Vem comigo. Red Bull Bragantino e Atlético Mineiro abriram a rodada e fizeram um jogo que começou bastante truncado. Não tanto pela chuva, mas sim por muitas faltinhas, o jogo demorou a engrenar. Mas, aos 15 minutos, o Red Bull passou a tomar conta do jogo. Teve mais controle da posse de bola e logo aos 38 minutos foi premiado com o gol de Gustavinho, fazendo 1 a 0. Sinceramente, o Bragantino poderia ter ampliado o placar ainda no primeiro tempo. Mas, no segundo tempo, tudo mudou. O Atlético Mineiro voltou muito melhor, teve chance de gol, bola na trave, pênalti reclamado, gol anulado, enfim, pressão total. Mas o Red Bull soube segurar o jogo, manteve o placar de 1 a 0 e tem uma marca impressionante nesse ano de 2026. Apenas um gol sofrido. Agora vamos ao Maracanã, onde Flamengo e Internacional fizeram um clássico bem interessante. No primeiro tempo, o Flamengo foi dominante, teve mais posse de bola, criou boas chances, mas foi zero efetivo. Já o Internacional foi totalmente reativo, apostando nas arrancadas de Carboneiro. E foi justamente em uma das arrancadas de Carboneiro que ele deu uma assistência linda para Borré deixar Léo Ortiz no chão e marcar um golaço. Já no segundo tempo, mesmo com as substituições de Felipe Luiz, o Flamengo não vinha criando grandes chances, até que aos 20 minutos Bernabé fez um pênalti infantil em Varela. Arrascaeta foi para a bola, bateu com categoria e empatou o jogo. A partir daí, o Flamengo até esboçou uma pressão, mas sem criar boas chances. No final de contas, o 1 a 1 foi o placar justo pelo que foi a partida. Agora vamos sair do eixo e vamos falar do jogo entre Remo e Mirassol. O Remo começou embalado com a sua torcida que lotou o Mangueirão e logo aos 7 minutos abriu o placar com João Pedro. Após o gol, o Mirassol passou a ter mais posse de bola, mas o Remo era quem tinha mais finalizações. E aos 38 minutos, Aleph Manga, que já havia dado assistência para o primeiro gol, acertou um chutaço e marcou 2 a 0 com um golaço. No intervalo, Rafael Guanais mexeu bem no time do Mirassol, que cresceu muito para o segundo tempo. Aos 35 minutos, Igor Formiga diminuiu o placar, e aos 43, Natan Fogaça empatou o jogo. Um empate que premia a reação do Mirassol e mostra a força do Remo em casa. Santos e São Paulo fizeram um jogo bem fraco tecnicamente. Com o Santos jogando em casa e pressionado por só ter conquistado uma vitória nesse ano, eu esperava um peixe mais agressivo. Mas não foi isso que aconteceu no primeiro tempo. O São Paulo teve as melhores oportunidades, porém aos 50 minutos Adonis Frias acertou um chute de fora da área, Rafael rebateu e Zé Rafael aproveitou o rebote para fazer 1 a 0 para o peixe. Para o segundo tempo, o São Paulo voltou com Luciano e Lucas Moura, criou as melhores oportunidades e aos 20 minutos, com um cruzamento de Lucas Moura para Caleri, empatou o jogo e fazendo 1 a 1. Foi um jogo muito fraco tecnicamente, mas se fosse para ter um vencedor, esse vencedor seria o São Paulo. Com certeza esse foi o melhor jogo da quarta-feira. Dois times muito fortes ofensivamente, porém com claros problemas defensivos. Logo aos 17 minutos do primeiro tempo, o Botafogo abriu o placar com Arthur Cabral. Aos 25, o artilheiro Carlos Vinícius empatou o jogo para o Grêmio. E aos 36, Danilo fez 2 a 1 para o Botafogo, ele que vem vivendo grande fase. O início do segundo tempo foi arrasador para o Grêmio. Aos 5 minutos, Carlos Vinícius empatou. Aos 12, ele marcou seu hat-trick. E logo em seguida, TT fez 4 a 2 para o Grêmio. Aos 39, Edenilson marcou o quinto gol e aos 41, Danilo diminuiu para o Botafogo, fechando o placar em 5 a 3. Um jogaço, daqueles de ficar marcado na memória. E para fechar a noite da quarta-feira, o Palmeiras atropelou o Vitória e conquistou a sua maior vitória contra esse time. No primeiro tempo teve mais posse de bola, criou várias chances e abriu o placar aos 24 minutos com Murilo. Logo depois, a dupla de zaga voltou a funcionar e Murilo deu assistência para Gustavo Gomes fazer o 2 a 0.
E para fechar o primeiro tempo, aos 50 minutos, Maurício fez o 3 a 0. No segundo tempo, o Palmeiras baixou um pouco o ritmo e o Vitória se aproveitou, fazendo seu gol de honra com Dudu aos 10 minutos. Logo em seguida, o Palmeiras voltou a retomar a partida e fez o 4 a 1 com Alan dando um chute de fora da área. E aos 35 minutos do segundo tempo, Sosa fechou essa goleada, mostrando toda a força do elenco palmeirense. Esse era o jogo mais esperado da quinta-feira e entregou tudo. O Bahia começou muito forte e logo no início do jogo já teve 4 finalizações. Mas aos poucos o Fluminense foi equilibrando o jogo e aos 18 minutos abriu o placar com John Kennedy após uma linda troca de passes. Logo em seguida o Fluminense perdeu um gol claríssimo embaixo da trave com Serna. Mas no segundo tempo as coisas mudaram, o Bahia passou a controlar o jogo, a criar mais chances e empatou o jogo aos 32 minutos com Kike Oliveira. Ainda deu tempo do jovem Del ser expulso após uma cotovelada no zagueiro Freitas do Fluminense. Final do jogo 1 a 1, placar justíssimo pelo que ambas as equipes apresentaram. Esse jogo foi o famoso quem não faz toma. O Vasco empilhou chances de fazer gol no primeiro tempo, acertou a trave com o Brenner, Felipe Coutinho também acertou a trave. Foram mais de 15 finalizações e 10 escanteios para o Vasco só no primeiro tempo. Logo no início do segundo, o gol finalmente veio com Pumita Rodrigues. O Vasco seguiu criando chances, perdendo gols, Brenner acertou a trave novamente e a partir dos 30 minutos a Chapecoense começou a equilibrar o jogo. Aos 45, Jean Carlos acertou uma falta lindíssima de longe, superando o goleiro Léo Jardim, que poderia ter feito a defesa na minha opinião. Final de jogo 1 a 1, com um gosto muito amargo para o Vasco, que não só poderia ter vencido, como poderia ter goleado a Chapecoense nesse jogo. E agora vamos ao jogo que fechou essa segunda rodada do Brasileirão. Após 22 anos, o Coritiba voltou a vencer o Cruzeiro no Mineirão. No primeiro tempo, o Cruzeiro começou melhor, com Caio Jorge perdendo oportunidades, mas aos 18 minutos, Matheus Pereira, com um lindo chute, abriu o placar para o Cruzeiro, um golaço. Após a parada da hidratação, o Coritiba melhorou e foi empatar o jogo no finzinho do primeiro tempo com o uruguaio La Vega. O Coxa voltou melhor para o segundo tempo e logo aos 7 minutos, Pedro Morisco deu um lindo lançamento para Lucas Ronier, que deu assistência para Breno Lopes driblar o goleiro Cássio e fazer 2 a 1 para o Coritiba. O Cruzeiro até teve mais posse de bola, porém quem criou as melhores oportunidades foi o Coritiba, que poderia ter feito 3 a 1 com o Vini Paulista. Final de jogo com Tite vaiado, o Cruzeiro sai derrotado do Mineirão. E essa foi a análise completa da segunda rodada do Brasileirão. Agora me diz aí, você concorda ou discorda de alguma análise? Deixe seu comentário, fortalece o like e se inscreve no canal. A gente se vê no próximo pós-rodada. Valeu, meu 10!